a gente nunca tem que ter medo. Qualquer que seja a decisão, a gente tem que ser firme e colocar Deus na frente. Se a gente só falar e não ter fé e não pedir direção de Deus, nada adianta. Bom, a minha vida estava bem turbulenta, né? Eu passei 2 anos fora da igreja e assim, foram momentos, para mim eram momentos bons, né? Mas para Deus eu sabia que não era bom, porque não era aquilo que Ele queria para mim. E aí, quando foi no mês de agosto, no dia 18 de agosto, meu filho mais velho adoeceu. Acordou de madrugada, sentindo vômito, diarreia, febre. E eu levei ele de madrugada para o hospital municipal. Chegando lá, fez a medicação, ficou no soro e eu voltei para casa, porque eu tinha que trabalhar no dia de manhã. E a gente pensou que estava tudo bem. Na verdade não estava, estava só começando, era só o começo de uma turbulência, né? Quando eu cheguei em casa, era 2 horas da tarde, ele estava na casa da minha mãe, enrolado, coberta. Tamanho 2 horas da tarde, o sol quente, ele com frio. Quando ele levantou, que eu olhei para o corpo dele, ele estava todo vermelho, todo empolado. E aí eu entrei em contato com a Magali e mandei uma foto dele para ela. Ela me indicou que eu levasse ele no posto de saúde para fazer o teste de dengue. E eu levei ele no hospital. Quando a gente chegou lá, a médica, na hora que olhou para ele, ela disse: vou internar. E eu me entrei em desespero, fui em casa, peguei a roupa dele para mim. E meu esposo: tu tem que vai para casa porque tu vai trabalhar amanhã. Eu falei: não, daqui eu não saio, eu vou ficar com meu filho. Foi quando, na quarta-feira de manhã, o doutor Leandro entrou de plantão e ele viu ele e falou: vou eu regular ele, Tucuruí ou Marabá. Foi quando eu percebi que o caso estava sério. E aí ele preocupado porque os rins, já estavam afetando os rins dele. Quando o doutor Leandro foi ver ele, eu perguntei: doutor, o que realmente é? Suspeito de dengue hemorrágica. As pernas dele começaram a inchar, a ficar mais vermelha. Ele começou a não conseguir mais andar devido aos inchaços. Era grave. E o tempo todo a gente em oração. Logo fizemos um grupo, eu e a Magali fez um grupo, pedi oração por ele, porque é difícil. Quando foi na quarta-feira, 9 horas da noite, a enfermeira chegou e falou que o leito tinha sido liberado. Eu arrumei as coisas e avisei para meu esposo que a gente já estava indo para Tucuruí. Aí foi na quinta-feira, foram feitos exames, mais exames. Ele disse: olha, já está afetados os rins, o sangue e o fígado. Ele não estava mais conseguindo andar. Eu já levava ele para o banheiro na cadeira de roda, porque ele não aguentava mais andar, porque ele cansava. Ele ficava cansado e aí tinha que ter calma para ele conseguir andar. Quando foi na quinta-feira à noite, ele teve uma reação alérgica à medicação. E ele estava deitado, de repente ele começou a faltar o ar e tossir, e eu chamei a enfermeira e ela foi, olhou ele e ela falou assim: mãezinha, a gente tem que levar ele agora para a sala vermelha. Assim, naquele momento o chão se abriu. Eu entrei em desespero porque pela manhã eu já tinha visto o professor Marinaldo indo para lá e voltou morto. À tarde foi um rapaz, voltou morto. O meu filho já era o terceiro. E aí o enfermeiro chegou com a maca, botou ele em cima já bastante debilitado.
e levaram ele às pressas. Eu entrei em desespero. Eu chorava naquele corredor, chorava. Como que eu ia ligar pro meu esposo para avisar que meu filho estava quase morrendo? E liguei para Valéria, 1h da manhã. A primeira pessoa que veio em mente foi a Valéria. Liguei para ela: Valéria, meu filho tá morrendo. E ela saiu ligando para os irmãos de madrugada para orar por ele. Foi quando eu liguei pro meu esposo para falar o que estava acontecendo. Liguei para minha mãe, para minha irmã. E eu fui na sala olhar. O médico disse: aqui a senhora não pode entrar. Eu falei: doutor, pelo amor de Deus. Ele disse: não, aqui a senhora não pode entrar. E ele falou assim: eu não falei para você que a infecção dele estava forte? Ele disse: tá forte demais, é o sangue, é os rins, é o fígado dele. Então nessa hora, eu como mãe, eu me senti assim na obrigação de clamar a Deus pela vida do meu filho. E foi o que eu fiz. O doutor fechar a porta da sala vermelha, eu me ajoelhei lá naquela porta e olhei para o meu filho naquela cama, cheia de aparelho, aqueles enfermeiros ao redor dele. Eu olhei para ele e ajoelhei e clamei ao Senhor pela vida do meu filho e pedi para Deus tirar ele de lá com vida, porque eu não queria trazer ele para casa dentro de um caixão. E nas minhas orações, eu sabia que Deus estava querendo algo de mim. Eu sabia que Deus estava querendo ouvir algo da minha boca. E eu falei para ele, eu falei: Senhor, se o meu filho sair dessa sala com vida, eu faço o que tu quer, mas não tira meu filho de mim, não. Eu falei: eu faço, Senhor, o teu querer. Me diz o que é que tu quer que eu faça, Senhor. Foi quando eu senti um alívio, né? E levantei, fui para a sala esperar a resposta de Deus. E não foi nem 1 hora. O enfermeiro chegou e falou assim: cadê a mãe do rapaz? E fui na porta. Quando eu cheguei na porta, era um enfermeiro com meu filho na cadeira de roda, bastante cansadinho, né? E abracei ele, chorei ele, ajudei a ele deitar novamente e agradeci a Deus por isso, porque eu sabia que era aquilo que Deus queria ouvir. Ele, quando a gente passou pro outro quarto, ele até falou assim: mas por que eu, meu Deus? Sou tão novo, eu nunca fiz nada pra ninguém, sou tão de boa. Eu falei: meu filho, tenha fé em Deus que você vai sair daqui. A senhora tá comemorando antes do tempo, mãe. Eu falei: meu filho, tem fé em Deus, mas é ano de Campuri, eu quero ir pro Campuri. Eu falei: você vai. Eu falei: tenha fé, Ronald, que tu vai. Mas como, mãe, eu não tô conseguindo, não tô mais conseguindo. Eu digo: vai, você vai. Se Deus permitiu que isso aconteceu contigo, é porque Ele sabia que tu ia conseguir. E quando foi o dia da viagem do Campuri, quem estava lá? Meu filho. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pela vida do meu filho, né? Pela recuperação dele, pelo milagre que Deus fez na vida do meu filho. Hoje eu digo que o Ronald é um milagre, porque na situação que meu filho estava, era só Deus mesmo. E quando foi no acampal, lá na Maja, eu me rebatizei. E enquanto eu tiver vida, eu vou servir a Deus.